Bem-vindos em mais um ContaCast, o podcast de contabilidade e negócios aqui da Contabyte. E diretamente aqui dos estúdios da Contabyte, hoje um convidado muito especial, meu amigo, professor, ex-gerente da CETESB Mogi das Cruzes e atual coordenador do Comitê de Sustentabilidade do Ciesp Alto Tietê, meu amigo professor Sérgio Alejandro. Sérgio, muito bem-vindo aqui na Contabyte e no ContaCast. Um prazer enorme ter o senhor aqui junto com a gente para falar do meio ambiente, de falar dessas catástrofes, né, que estão assolando o meio ambiente do Brasil. Obrigado, Sérgio, pela visita. Obrigado pela tua gentileza, né? E estamos à disposição de você e de todos os nossos ouvintes. Legal, Sérgio. Sérgio, eu pensei em convidar o senhor, porque há um tempo atrás eu estive no podcast do senhor em Mogi, né? E ali uma coisa me marcou muito forte, uma frase do senhor. O Sérgio falando o seguinte: olha, as indústrias, os municípios, né, os estados estão abandonando o que a regra fala do meio ambiente, fazendo pouco pelo meio ambiente. E a conta vai chegar. E a conta vai chegar forte. Aquilo me marcou muito meu coração naquele dia. E aí, aqui nas agendas do ContaCast, eu falei, eu preciso convidar o professor Sérgio, porque a conta chegou, né? Essa catástrofe no Rio Grande do Sul, acho que muito por conta desses problemas ambientais, não é, Sérgio? Ah, com certeza, né? Então, e no resto do mundo também tem uma série de catástrofes, que as notícias acabam não chegando por aqui. Sim. Só quem acaba procurando essas notícias mais catástrofes como as de Porto Alegre tá no dia a dia da imprensa, né? Então, é como você falou, a gente foi até... se adiantou, na verdade, né? Porque a gente nós falamos o quê? A Terra não tem plano B. E eu lembro muito bem disso, a Terra não tem plano B. Nós temos que trabalhar na questão das mudanças climáticas, né? Para minimizar essa mudança climática, o aumento da temperatura, né? Mas a gente não está vendo. Até no Dia do Meio Ambiente o pessoal está falando de homenagens, de avanços, mas... do ponto de vista técnico, nada foi feito. Você não vê nenhum grande avanço que possa você vislumbrar uma melhoria ambiental, sobretudo na questão dos gases de efeito estufa. Porque, Sérgio, vamos lembrar, o senhor falou, né, a gente fica muito preso agora a um problema do Brasil, que foi Porto Alegre, uma coisa gigantesca aí que assolou, né, acho que o sentimento de todas as pessoas aqui no país. Mas se a gente pegar... Dubai teve recentemente uma mega enchente ali. Isso. Onde você vê, nossa, mas Dubai são bilionários, ricos ali, milionários, e passaram por uma enchente monstruosa, né? Exatamente. Se a gente pegar a Europa, Portugal, Espanha... Alemanha agora recentemente. Né? Com problemas climáticos seríssimos, né? Então, acho que o mundo está sofrendo os efeitos aí dos maus tratos ao meio ambiente. O senhor, onde o senhor vê, onde o senhor enxerga, o senhor, assim, é legal pegar de uma pessoa técnica como o senhor, que é um profundo conhecedor do meio ambiente, onde o senhor enxerga que tudo começou a desandar? E depois desse desandar, por que nunca ninguém deu muita bola para isso? Então, desde 1972, quando a ONU fez a primeira grande conferência, que foi lá cunhado esse termo de desenvolvimento sustentável, então em 72, nós estamos falando de 52 anos atrás. Então, nós temos o quê? 72. Depois você lembra que nós tivemos a Eco 92, 20 anos depois. Depois nós começam as COPs em 95. É tudo praticamente 20 anos. Então, o mundo vem o quê? Postergando o que o mundo já sabe o que fazer, que é uma chamada descarbonização da economia, né? Então, a indústria do petróleo vai ter que achar ajustes no sentido de você equilibrar a queima do combustível com esse reequilíbrio ecológico, porque senão nós vamos ter o quê? Nós vamos ter um crescimento dessa temperatura média da Terra, que a ONU já aponta esse crescimento, né? Porque pela COP em Paris, em 2015, foi previsto o quê? A gente evitar uma subida além de 1,5 graus até 2030, né? Só que a ONU já aponta que deve aumentar 2,5. Então, com essa temperatura extrema, você vai ter extremos climáticos, ventos cada vez mais fortes, chuvas cada vez mais fortes, aumento do nível dos mares, né? Então, a gente vai ter uma série de ações. Então, e também, quando a gente fala em clima, não adianta fazer isso agora e daqui a
imaginar que daqui a 3 meses já vai estar resolvido. Não. Nós temos todo um tempo de maturação. Então, a gente fazendo agora até 2030, nós vamos ter até 2050 para poder amortizar todo esse avanço. Esse avanço. Mas falando para aquele espectador nosso que é leigo, onde o senhor acha, qual foi a pior das ações tomadas ao longo desses 50 anos pela economia que desencadearam esses aumentos de temperatura que o senhor falou que pode chegar em 2,5 graus aí nos próximos anos, que ainda vai ser, quer dizer, tá ruim, pode ficar muito pior do que tá, né? Ah, com certeza. Então, eu acho que para as pessoas em geral, é importante dizer o seguinte: eu vou ter sempre um efeito climático grave à medida que eu aumento o consumo de combustível. E, então, o problema todo é esse aumento de combustível, o aumento do consumo de combustível, porque se você pegar os históricos, você vai ver que diminuiu muito pouco em função da energia limpa, a chamada energia limpa, mas a carbonização precisa avançar, tanto na parte do petróleo como na parte do agronegócio, né? Que também é uma fonte importante de gás de efeito estufa. Então, no agronegócio, você tem o agronegócio ele sofre com a seca, né? E também ele causa um impacto muito grande para os gases de efeito estufa. Não sabia, mas deixa eu me aprofundar mais com o senhor, que é interessante o assunto. Então, você acha que a indústria automobilística cresceu muito ao longo dos anos e isso foi uma das causas, porque acabou consumindo mais gasolina, óleo diesel, etc. Essa é a principal das causas? É uma das causas, né? É uma causa importante, eu diria, né? Porque o carro elétrico, você vê que ele cresceu, mas cresceu na propaganda. Isso que eu entrar... Não cresceu muito. A chamada eletromobilidade, as cidades já eram para estar tudo com ônibus elétrico, então, eu ia entrar nisso para o professor, mas tem muita gente criticando o carro elétrico. É balela ou o carro elétrico é a solução para a gente contrapor esses problemas climáticos hoje? Do ponto de vista urbano, é para contrapor realmente. É para contrapor? É para contrapor. É a solução? É uma solução, é uma das soluções, né? Agora, quando a gente fala em agronegócio, você tem um rebanho muito grande que é bem maior que a população da terra. Então, o rebanho bovino é muito grande. E esse rebanho bovino, ele causa, pela emissão do metano, que é um gás de efeito estufa, ele causa também uma mudança climática muito violenta. Quer dizer, os animais também produzem esse efeito que... Sim. É o chamado pum da vaca. Sim. E o arroto dos animais. Caramba! Então, você tem a emissão de metano. Kaique, aqui o nosso podcast é legal, né? Porque eu falo que a gente convida especialistas da área para vir aqui no ContaCast e contar essas histórias. Então a gente às vezes está muito preocupado com o carro, mas quer dizer, o animal no agronegócio gera esses efeitos que são nocivos para o efeito estufa. Sim, exatamente, porque nós geramos o lixo vai lá para o aterro. Sim. E gera o metano, tá certo? Certo. Esse metano hoje ele está sendo armazenado, você pode consumir em alguns aterros, né? Em lixões, não, você não tem esse controle. Então, você tem a emissão do metano, que é da atividade humana, mas só que você tem pelo mundo, você tem bois e vacas, vamos chamar assim, num número muito maior do que seres humanos. E acabam produzindo mais. E produzindo os gases de efeito estufa, né? Através da emissão de metano. Você sabe que eu tive num evento recentemente em São Paulo, no G4, e eu vi ali uma palestra do presidente da BYD no Brasil, né? E o presidente disse ali, ele defendendo que uma das características, uma das vantagens do carro elétrico era se contrapor a essa carbonização aí que o senhor falou. E aí a gente escuta muita gente na internet, muita gente falando mal dos carros elétricos, etc. Do ponto de vista do meio ambiente climático, a posição do Sérgio? É pela eletrificação. A chamada eletromobilidade, né? Tá. Porque você tem ônibus, carros elétricos, normal, meu carro, seu carro, né? O carro elétrico, né? Que a gente possa realmente reduzir esse impacto a nível urbano, né? No nível urbano. E você possa também ter uma arborização para você minimizar aquelas chamadas ilhas de calor. Então, você vai ter uma cidade mais sustentável, com energia elétrica e a questão
também da energia limpa, que a gente chama, né, com as placas fotovoltaicas, né, tanto para a residência, como para a indústria, como para o comércio. Então, você tem uma melhora do ponto de vista sustentável na questão urbana. Essas placas também contribuem para diminuir esse passivo que a gente tem hoje climático? Contribui bastante, contribui. Certo, o senhor falou, a gente está falando muito de meio ambiente hoje, está pautado muito a nossa conversa por conta do desastre do Rio Grande do Sul. E a gente sabe que o problema ali não passa pela mão do governador, pela mão do prefeito de Porto Alegre, passa pela mão deles porque eles estão hoje lá, governadores e prefeitos, né? Mas isso passa também, se a gente falar desde 1972, passaram vários prefeitos e governadores que nada fizeram, ou que pouco fizeram, ou que se algum deles fez, os outros não fez, né? Não fizeram. O senhor acha que qual é a visão do senhor hoje? Os municípios têm uma obrigação legal hoje? Existe uma obrigação legal para os municípios ajudarem nesse passivo? Vamos tratar como esse passivo climático negativo? Eu acho que os municípios têm que pensar num plano de contingência. Né? Eles têm que pensar, porque aquela coisa, você sempre imagina que vai acontecer com o seu vizinho, não vai acontecer com você. Né? Então, os municípios têm que estar preparados por um plano que contemple minimamente, né, as chamadas áreas de risco, né, que as áreas de possíveis deslizamentos, e a comunidade que lá mora, que precisaria dar uma olhada nesse assunto. A questão das inundações, né, porque as chuvas podem vir torrenciais a qualquer momento, em qualquer lugar do Brasil. E estão vindo, né? E essa questão da vegetação urbana, para que você possa melhorar essa parte da chamada ilha de calor urbana, né? E isso, a gente pensando agora também, você veja as notícias do Mato Grosso dão conta de uma grande seca, né? Está prevista uma grande seca, então você tem excesso de chuva ou falta de chuva, né? Então excesso de calor, né? No excesso de calor a causa isso. Professor Sérgio, tem algum estudo que ajudaria os municípios a melhorarem, a performarem melhor e evitarem isso? Um ponto de partida para melhorar isso ao longo do... Nós temos esse ponto de partida. A gente está buscando agora esse contato com os municípios para que a gente possa minimamente, os prefeitos, as prefeituras possam responder dentro desse plano de contingência, para que as prefeituras não sejam pegas de surpresa como o pessoal de Porto Alegre acabou acontecendo. Sérgio, deixa eu lembrar aqui uma coisa que eu lembro que para mim foi um ponto histórico na eleição de presidente dos Estados Unidos, há alguns anos atrás, na eleição passada, foi na retrasada, quando o presidente americano lá, esqueci o nome dele agora, o Trump, ele venceu a primeira eleição dele. Uhum. Ele venceu, eu lembro que ele tinha uma das propostas dele, era que os Estados Unidos não participariam de algum protocolo, acho que o protocolo de Kyoto, isso, porque, segundo ele, aquele protocolo de Kyoto tinha acabado com uma série de indústrias, empresas... De atividades econômicas, etc. E ele foi contra, e os Estados Unidos realmente acabaram naquele período... Não referendando. Não referendando. Mas né? o Biden agora já referendou. Referendou, né? Aquilo que ele fez naquela época foi uma loucura? Foi um ato de loucura dele? Ou... Eu acho que, na minha visão, foi um ato de loucura. Por quê? Ele está achando que a mudança climática vai atingir o resto do mundo, menos os Estados Unidos. E, na verdade, é como nós falamos no começo, né? Não tem plano B. A mudança climática atinge a todos, né? Ou atinge diretamente ou indiretamente. Então, você pode sofrer um dano indireto. Então, os Estados Unidos não está livre, em que pese seja uma potência econômica, mas ele não está livre de sofrer um problema como já sofreu, né? Teve casos de grandes inundações nos Estados Unidos, né? Sim. Que foi agora alguns furacões também que foram superenergizados pela mudança climática, sim, né? As velocidades suplantou mais de 100 km por hora, quer dizer, então uma série de... Dentro da programação dos furacões lá... Eu não lembro o estado americano que teve há uns anos atrás, teve uma enchente parecida com a do Rio Grande do Sul, né? Sim, sim. O estado ficou ilhado meses e meses, isso, né? Então, eu acho que nenhum político dá para você descartar essa questão da mudança climática. Hoje tem que ser enfrentada. E tem que ser enfrentada por todos.
do presidente, os governadores, os prefeitos. Mas eu acho que por que não deram muita bola para esse assunto ao longo dos anos? E aí existia um negacionismo muito grande, né? Aquela coisa igual, mais ou menos parecido com a vacina, né? Isso daí é coisa do vizinho, é coisa do vizinho, é coisa lá da África, é coisa da Europa, né? Então, você fica sempre transferindo, na verdade, a responsabilidade. Então, aquela coisa que você imagina que com você não vai acontecer. Então, não dava para imaginar que você iria ter um pico de chuva tão grande no Rio Grande do Sul, né? Influenciado por todos esses fatores climáticos, mas também essa questão, você não pode mais negar do efeito dos gases de efeito de estufa. E isso que aconteceu, a esse negacionismo, tem até hoje alguma coisa, a gente lê alguma coisa desse negacionismo, mas não dá mais para negar. Agora, o que a gente não pode também é ficar postergando medidas que você possa mitigar ou para resolver o assunto. Então, tem que ter medidas, porque, lógico, há o interesse econômico, nós temos que escolher o quê? Nós temos que escolher entre você equilibrar o interesse econômico do fim dos tempos, na verdade. Nós estamos falando em fim de um ciclo. Não, eu falo que, assim, desde a pandemia, a gente tem que dividir economia, crescimento da economia, empregabilidade e saúde, né? Exatamente. Então, assim, a economia tem que crescer, mas o trabalhador tem que ser protegido na sua saúde, né? E mais ainda, as vidas precisam ser preservadas, né? Então, quando você tinha na pandemia o problema da vacina, a vacina era importante para essa cadeia sobreviver, né? Os estabelecimentos funcionarem durante a pandemia eram importantíssimos também para a manutenção dos empregos. Mas você veja, né? No mundo, alguns países não dão crédito para a ciência. Sim. O Brasil foi um deles. Foi. Então ficou postergando muito. Quanta gente não morreu pela ausência da vacina? Sim. E com a vacina disponível? Sim. Isso sem entrar no aspecto político, não estou entrando no aspecto político. Não, a gente nem discutir isso então, aqui, o senhor está certo. Esse negacionismo, você tem que acreditar mais na ciência. Sim. A ciência está te falando que a temperatura vai elevar, que vai acontecer esse extremo climático. Então, para de negar, acompanha isso e vamos tentar evoluir. Porque é como você falou, né, agora há pouco, tem o interesse, o aspecto econômico. Que é fundamental, né, para o mundo. Mas se tiver uma grande inundação com 15 metros de altura aí, não tem sobra nada. Emprego, não tem geração de receita, absolutamente nada. É como hoje nós estamos assistindo no Rio Grande do Sul, totalmente destroçado e precisando de uma reconstrução total, plano Marshall. Então, a gente entra, aí quando a gente vai entrar e vai falar do Rio Grande do Sul, a gente vai falar de Porto Alegre, né? Então, quer dizer, a cidade já foi construída à beira colonizada à beira de um rio, né? À beira de um grande rio. Isso. E aí existem comportas de controle. E fora as comportas existiam bombas de vazão da água, né? E para surpresa de todos, parte das bombas não funcionavam, né? Isso. Onde entra ali eu diria que a responsabilidade de quem comanda uma prefeitura de não ter ali a certeza que está tudo funcionando. Não acredito que vai acontecer esse desastre, exatamente, mas eu tenho que estar preparado para isso, né? Mas e mesmo se elas funcionassem, também não ia adiantar nada. Quer dizer, será que não estudaram que poderia, né? O não acredito que não vai acontecer nada prevaleceu. Prevaleceu. Porque esse sistema todo que foi implantado lá nos anos 40, né, foi um projeto parecido com Amsterdã, né? Ele foi totalmente abandonado. Pelo menos é o que eu vi nas citações lá do pessoal responsável. Também vi. Ele foi em parte abandonado. Era tecnicamente um projeto sucateado, né? Assim... Então eu acho que não iria evitar a enchente, mas iria minimizar muito a questão da enchente e os danos econômicos que ocorreram. De não virar um desastre, né? Como virou, né? Como virou um desastre. O senhor lembrou bem, né? Amsterdã, na Holanda, tá no abaixo do nível do mar. Abaixo do nível do mar, né? E eu não me lembro. O senhor lembra de algum desastre de enchente em Amsterdã, assim, forte? Lá não lembro. Não lembro também, né? Não lembro. Onde boas ideias têm que ser copiadas, né? Tem que ser acompanhadas. Mas no restante do mundo tem alguns trabalhos parecidos com esse da Holanda, né, de Amsterdã. E aqui
E o de Porto Alegre, infelizmente, ele foi praticamente abandonado, pelo que eu vi. Sim, pelo que a gente viu pela televisão. Pelo que eu vi pela televisão, pela imprensa, tal. Não estou criticando. Eram, acho que 144 bombas, né, que eu acho que é muito pouco para você tirar água de dentro da cidade. As comportas ainda, acho que comportas de um modo bem arcaico, né? Faltou modernização, né? Exatamente, você falou a palavra certa. Acho que faltou uma modernização. Sérgio, quando a gente vai para os Estados Unidos, a gente vai lembrar dos Estados Unidos. Quando tem um grande problema de vendaval, de furacão, o povo já sabe ali uma semana antes, 10 dias antes, que vai acontecer o desastre, né? Exatamente. Há uma evacuação total da área, né? Por que a gente não consegue aqui no Brasil, né, prever com tanto profissionalismo o que eles conseguem nos Estados Unidos? Então, no Brasil a gente já consegue ter uma previsão boa do clima por 15 dias, né? Então, essa comunicação, nos Estados Unidos tem uma defesa civil muito organizada. E acho que também o povo também está mais consciente que o desastre vem muito forte, né? O pessoal está muito consciente que o desastre vem forte, uma defesa civil organizada, que eu acho que tem que haver. E esses planos municipais, nós estamos pensando nele, no reforço do chamada defesa civil. Sim. Porque a comunicação é muito importante. Essa comunicação, WhatsApp, via sirene, o que for, né, em especial para o pessoal que está morando em área de risco, né? Eu acho que é muito importante isso aí. E funciona bem. Eu lembro uma vez eu estava nos Estados Unidos e o meu telefone começou a tocar um alerta no meu celular. Quando eu fui ver, o alerta era da polícia alertando que havia uma criança sendo sequestrada ali na região onde eu estava. E ali eu falei, caramba, os caras conseguiram identificar que eu estou aqui, tá mandando um alerta para falar da criança. Uhum. E a gente usa pouco isso, né? Esse poder das redes sociais, não das redes sociais, mas assim, desses mecanismos onde o governo pode agir rapidamente e alertar a população de que tem que ir embora, né? E é via defesa civil. Sim. Então você veja que eu não estou criticando também, mas no Brasil a defesa civil ela não está ainda muito bem estruturada. Eu acho que vai ter, a partir desse eu acho que ela tem evoluído ao longo dos anos, mas precisa evoluir mais, né? Tem evoluído, mas eu creio que agora, porque o primeiro passo é uma gestão de defesa civil, realmente, para depois você envolver os outros órgãos, Sim. outras secretarias, outros órgãos, outros ministérios, né? Então, a defesa civil tem que ser forte. Eu acho que o modelo americano de defesa civil é muito bom. Eu acho que os municípios do Brasil agora, por conta do que aconteceu no Rio Grande do Sul, eles vão ter que ter um olhar mais estratégico para as ações de meio ambiente, planos estratégicos, né? Como esse aí que o senhor desenvolveu, né? Sim. Porque acho que o governo federal vai ter que começar a exigir isso dos municípios, porque é aquele trabalho de formiguinha, né? Se os 5.500 e poucos municípios do Brasil, todos eles fizerem a sua parte... o risco minimiza bastante. O risco minimiza bastante, né? Mais vidas serão protegidas, né? Porque o que choca mais é que as pessoas vão morrendo, né? Acontece um negócio desse, são vidas que vão embora... E não tem retorno, né? Não tem retorno. Não tem retorno, entendeu? Então essa é a... Por falta de uma política pública eficiente, né? No setor do meio ambiente, né? Exatamente. Eu acho que o meio ambiente e a defesa civil eles vão ter que andar juntos, cada vez mais juntos, né? Mas o primeiro patamar realmente é a defesa civil organizada. Sérgio, e fala para mim, o senhor aí no dia a dia, o Sergião, o que tem feito aí de atividades empresariais, o que o senhor tem desenvolvido aí? Eu sou dono de uma indústria, eu sou dono de um comércio, mas vou falar, eu sou dono de uma indústria. Sim. E eu estou preocupado na minha indústria aqui em entrar dentro das conformidades da legislação ambiental, ou se não tem legislação ambiental, de eu fazer alguma coisa pela preservação da natureza. O que o senhor consegue fazer para essa pessoa, para esse empresário? Nós temos feito o nosso trabalho, base, é o chamado licenciamento ambiental, né? Então, com esse licenciamento ambiental, você já tem um cuidado muito maior na questão do meio ambiente. Se a empresa... o senhor cuida disso? Se eu quiser contratar o senhor para fazer um licenciamento da minha empresa, o senhor faz isso? Dos licenciamentos ambientais, né? E as empresas hoje,
de uma maneira crescente, essa é uma boa notícia, tem espontaneamente feito além da lição de casa, que é o licenciamento. Então, as empresas têm hoje, você veja, buscado fazer energia limpa, por exemplo, através de energia fotovoltaica, que já é uma economia de energia, né? Uma economia na conta de energia, e você gera energia limpa, né? Então, plantio de árvores, essa questão que você falou no começo, a questão do lixo zero também, né? Então, as empresas têm procurado fazer a lição de casa do licenciamento base, mas ir além disso. Então, isso é uma notícia muito importante e interessante. A fotovoltaica, qual que é, de verdade, a grande importância dela? A gente fala muito dessas usinas, né? Quer dizer, se eu contratar na minha casa esses painéis solares, eu estou contratando uma usina fotovoltaica pequena para dentro de casa, Exatamente. não é isso? Você pode tanto fazer a instalação, como você pode receber essa energia vindo de uma fonte fotovoltaica, uma fonte verde, tanto a fotovoltaica como a energia eólica, né? Como aqui em São Paulo nós não temos vento como tem no Nordeste, ó, da Bahia para cima, né? Ou lá no Sul, bem lá embaixo, na Rua Ichuí, você vai ter a fotovoltaica em São Paulo, predomínio de fotovoltaica, né? Então, é uma economia, além da tua economia, você está contribuindo para que você utilize uma energia limpa. Então, são placas que ficam em cima da minha casa, em cima da minha indústria. Isso. Que elas se alimentam Da luz solar. Da luz solar. Exatamente. Tem efeito, por exemplo, se um dia que fizer muito calor ou menos calor, tem o mesmo efeito ou não? Não, há uma diminuição de eficiência, né? Tá. Assim como à noite, né? A energia se sustenta através de baterias, tá certo? Tá. Mas existe uma variação, né? Mas a eficiência, as placas de hoje em dia estão super desenvolvidas. Então, qualquer claridade já vai gerar já energia. você consegue gerar energia. E por que isso é importante para o governo? Vamos dizer assim. Por que isso é importante para a natureza? Por que é importante, essas usinas são importantes para todo o sistema econômico? Porque você, às vezes, tem fontes de geração de energia a carvão, por exemplo, né? Então, você elimina gás de efeito estufa, tá certo? Tá. E você também diminui muito o uso de energia hidroelétrica, porque na hidrelétrica você tem a questão, também você tem impactos ambientais, né? Porque você tem o deslocamento, às vezes, de população, você tem inundação de florestas para você fazer os reservatórios, né? Então, você hoje busca realmente a chamada energia limpa para você diminuir. Embora a água não tenha esse impacto, mas à medida que você também não tem tanta água assim, então há essa previsão nos próximos anos que você possa ter esse déficit de água, então você já tem que suplantar a energia, porque o que a gente vai precisar mesmo é muita energia, então você tem que ter uma outra geração independente da hidroelétrica, da termoelétrica, entendeu? Estou dando risada aqui porque conversar com o senhor é conversa de alto nível, né? Você está desmistificando muitos fatos, muitos assuntos que a gente achava que são tão óbvios para nós, mas a gente não para pensar e olhar de verdade, né? Quer dizer, eu com a minha usina ali, eu estou gerando energia para mim, gerando energia, estou contribuindo para não consumir aquela energia que é produzida dentro das hidrelétricas, né? Exatamente. Que passa um período ou não, começa aquela parte de seca, aí não tem água para gerar energia, exatamente, né? Aí tem que fazer racionamento. Tem o racionamento, essa coisa toda. E o senhor tem ideia hoje no Brasil, quanto hoje o Brasil tem assim, se a gente for comparar, não sei se a pergunta é difícil, mas eu sei que o senhor é um grande especialista. Se a gente for comparar o que é produzido de energia fotovoltaica hoje, quanto ela representa aquela energia que é produzida através de hidrelétricas? Em torno de 30%. Hoje já são 30%? Já cresceu bastante. Por isso que hoje a gente não escuta mais tanto problemas de crises energéticas em hidrelétricas, né? Sim. É uma impressão que eu tenho, a gente não escuta mais isso, né? A energia eólica e a fotovoltaica cresceu demais. E também a parte dos chamados biocombustíveis, né? Você já tem o combustível a partir do metano, né? Dos aterros, tá certo? E você também tem dos excrementos de animais também, né? Então você tem essa nova geração dos chamados biocombustíveis, que vem lá do milho, da soja, né? Da cana-de-açúcar, que já é tradicional. Então, esses biocombustíveis vão ajudar muito a reduzir os gases de efeito estufa. Então, porque ele vai substituir o gás de petróleo. Mas não é o seguinte, eu tenho uma indústria e a minha indústria tem uma usina fotovoltaica
instalada em cima do meu telhado. Uhum. E eu tenho uma frota de automóveis que são todos elétricos. Eu estou contribuindo bastante para... Muito. Está contribuindo muito. Então a tendência é que eu vejo que hoje as pessoas têm colocado nas suas casas pequenas usinas também, né? Sim. Quer dizer, que cada vez mais que eu ter usinas fotovoltaicas e automóveis elétricos, eu vou conseguir ajudar a reduzir os efeitos negativos Nos gases de efeito estufa, nos gases de efeito exatamente. estufa. Só que é importante o quê? É importante a gente ter esse consenso que todos precisamos fazer. Não basta, Fazer. não, o meu vizinho já fez, eu não vou fazer. Então é importante que todos façam a lição de casa, porque a lição de casa depende de cada pedacinho. O teu pedacinho, você não pode se julgar que você não é importante nesse pedacinho. Você é importante, Sim. porque tudo que você puder contribuir agora, você vai estar... Eu falo o trabalho de formiguinha. O trabalho de não, formiguinha... exatamente, é o trabalho de formiguinha. Você pode contribuir, porque não adianta você, não, mas eu não sou um grande poluidor, deixa o grande poluidor fazer a lição de casa. Não, eu preciso realmente dar essa contribuição. Mas, Sérgio, deixa eu aproveitar o senhor aqui para me aprofundar em coisas que eu tenho dúvida e eu tenho certeza que são dúvidas das pessoas. Eu tenho um carro elétrico. O meu carro elétrico, ele é abastecido em casa através da energia ali. Uhum. O que eu uso de energia ali, ele é menos impactante negativamente para a economia do que se fosse o carro a combustão. Com certeza. Nem se... O cálculo é astronômico, né? Porque Então você pega uma frota de milhares de veículos, você pega uma grande São Paulo, por exemplo, você vê a emissão de CO2 é muito significativa. E as baterias que são desses carros, a energia dessas baterias? A matéria-prima, acho que é o lítio para algumas baterias, Sim. eu sei, parece que tem baterias novas agora que vão durar mais tempo. Essa fonte de energia, ela vem... O Brasil consegue hoje produzir isso ou não? Ou exporta de fora? Porque pelo que eu tenho notícia, as baterias são importadas. Eu não tenho notícia de... Tem previsão de fabricação aqui no Brasil, que o Brasil tem condição e competência e tem lítio, né? Então, mas as baterias são importadas. E o mais importante que você tem que ter nessa cadeia produtiva, depois, é o cuidado com o descarte dessas baterias. Vai ter toda uma indústria aí de reciclagem para isso. É todo um ciclo que a gente tem que cuidar para que o mundo se torne realmente sustentável, não é verdade? É a chamada economia circular. Porque essa bateria uma hora vai acabar e aí eu vou ter que... Você tem que reciclar isso aí. Então, a chamada economia linear, que a gente chama, você fazia lá um produto, você faz um produto, fabrica alguma coisa, mistura alguma coisa, o que sobrou você joga no lixo, né? Sim. Por isso que a gente está falando de lixo zero, né? Então você joga, não serve para nada, você joga no lixo, vai lá para o aterro, lota o aterro, desbarranca tudo, explode, aquela coisa toda. Então, contamina. A economia circular, que é outro mote importante da questão da sustentabilidade, porque você busca o quê? Reciclar todos os resíduos, né? Não vira lixo, é resíduo que tem valor econômico, você busca reciclar. Já existem decisões de você não fabricação de um produto porque você não tem reciclabilidade daquele material. Então, o mundo precisa começar a discutir esse aspecto também, entendeu? Então, tem que fazer essa conta do ponto de vista da economia circular. Que legal, o senhor ajudou a desmistificar esse tema que as pessoas... A gente escuta algumas pessoas contra os carros a bateria, mas na verdade eles são os carros elétricos são os carros que precisam substituir os carros, né, a combustão, porque senão os efeitos vão ser ainda piores, né? Eu falo só... Voltando aquilo do início, não existe um plano B, né, como você falou, né? Só temos o plano A. Tem a questão do automóvel, mas tem o ônibus também, né? O ônibus urbano, e tem a questão dos caminhões. Sim. Então, tudo isso pode ser a chamada eletromobilidade. Você tem que avançar nessa questão. E no Brasil, a gente sentiu que houve um certo avanço, a questão de 15 anos atrás, depois deu uma parada, né? Então, você vê que as coisas não são... Não caminham como deveriam caminhar, Não caminham, né? Como deveriam caminhar, entendeu? Fica esperando. Então, não dá para você esperar mais agora, mas nós vamos ter a COP30 agora.
Em Belém do Pará, Belém né? do Pará em 2025, quer dizer, e Belém vai ser uma, vamos dizer, vai ser uma chamada guerra ambiental. Você vai ter que fazer cronogramas não mais de 20 anos, você vai ter que fazer cronogramas de 5 anos. Sim. Então vai ser um marco importante, porque o Brasil é um importante marco, né, do ponto de vista ambiental, né? O Brasil tem que zerar o seu desmatamento, tem que zerar suas queimadas até 2030, né? Essa é uma proposta de governo, é uma promessa de governo, mas tem que acontecer de fato. Não dá para postergar mais. Então, Sim. e a gente tem realmente uma biodiversidade muito importante para o mundo, não é só para o Brasil, para o mundo, né? E depois nós vamos ter todo um mercado aí de crédito de carbono, que do ponto de vista econômico, você alinha a parte econômica com a preservação, porque hoje o pessoal felizmente já chegou a essa conclusão, que a melhor controle que se tem é a floresta em pé. Sem dúvida. Então, a floresta preservada. Então, você tem que ver toda a questão da pecuária, toda a questão do agronegócio. Você já tem áreas, você pode otimizar isso. Então, nós temos que ter floresta em pé. Lógico, a gente tem a floresta plantada para o eucalipto, né, que é a floresta plantada, que também dá uma regenerada em termos de crédito de carbono, mas nada como a floresta nativa. Nós vamos marcar um outro ContaCast para a gente falar só de créditos de carbono. Acho que é um tema que também precisa ser desmistificado para a sociedade, que as pessoas ainda não entendem, né, a importância desses créditos de carbono, isso para a economia, para a sociedade, né? Sim. E a outra parte para ajudar também essa preservação do meio ambiente, deixar o mundo mais sustentável. Sérgio, o nosso tempo aqui, estamos no finalzinho. Foi um prazer enorme ter recebido o senhor aqui no ContaCast. Para mim, o senhor é uma das maiores autoridades desse segmento meio ambiente. Não é à toa que tem um currículo invejável, professor universitário, foi gerente aqui de uma das maiores regionais da CETESB aqui no estado de São Paulo, a de Mogi das Cruzes, Alto Tietê, né? E o senhor é um profundo conhecedor de todos esses assuntos, né? Assim, é um grande especialista, para mim um dos maiores do Brasil. Muito obrigado por senhor ter vindo. O senhor pode se despedir do jeito que o senhor quiser aqui no ContaCast, deixar o seu recado, fica à vontade. Muito grato, Robinho. Espero que todos tenham gostado dos nossos assuntos, porque há anos atrás esse assunto era muito indigesto. Mas hoje é um assunto necessário. Tá na pauta, ele precisa estar na sala das famílias. Sim. Porque não basta estar lá no jornal da televisão. Não. Porque aquele jornal da televisão, aquela enchente, aquele calor extremo, vai te atingir também. Então vamos trabalhar juntos, as cidades, o Estado, a federação, no sentido de que a gente possa minimizar esses efeitos dramáticos, e serão cada vez mais dramáticos. Eu não estou sendo dramático. Não, o senhor está serão sendo cada vez verdadeiro. mais, eu estou sendo super verdadeiro. E preservar vidas, né? Principalmente isso, de preservar vidas, porque essas catástrofes... Porque as vidas não voltam. Não voltam, né? Pessoal, esse foi o ContaCast com o professor Sérgio Alejandro, coordenador de sustentabilidade aqui do CIESP Alto Tietê. Sérgio, muito obrigado pela sua participação. Nós vamos marcar outro, porque tem muito assunto legal. Foi um prazer enorme ter você aqui. E, pessoal, até lá, que Deus continue nos dando muita saúde e energia para mais encontros. Valeu, um abraço!